Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, As Bodas do Filho do Rei. Domingo, ler com oração Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bordar as vestes para participar das bodas do Filho do Rei. No período inicial da igreja em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicou e também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. Pedro abriu a porta do reino aos judeus que creram no Senhor Jesus no Pentecostes e também aos gentios, quando foi conduzido pelo Espírito à casa de Cornélio. Naquela ocasião, os defensores da circuncisão em Jerusalém arguíram-no sobre o motivo de haver entrado em casa de incircuncisos e comido com eles. Em outro momento, Paulo e Barnabé precisaram ir a Jerusalém, pois alguns homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não seriam salvos. Paulo então escreveu aos Gálatas, advertindo-os: se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Assim, se eles se deixassem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitaria. Essas passagens mostram o cenário que havia na igreja em Jerusalém, de mistura da lei com a fé. Voltando à parábola de Mateus, quando o rei soube da recusa dos convidados a comparecer às bodas de seu filho, ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Isso se refere à destruição de Jerusalém pelas tropas do exército romano no ano 70 d.C. Logo depois, o rei disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Mateus 22, versículos 8 e 9. Já vimos ao longo da semana que a pregação do Evangelho é um convite para as bodas do Cordeiro. Os primeiros a ser convidados para esse grandioso evento foram os judeus, mas eles recusaram o convite. Em Atos lemos: Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Capítulo 13, versículo 46. Diante dessa recusa, a salvação foi direcionada aos gentios. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Romanos capítulo 11, versículo 11. Embora isso tenha acontecido, Deus ama o povo de Israel e ainda vai salvá-lo com grande poder. Aos servos foi ordenado ir às esquinas das ruas, convidando para as bodas todas as pessoas que encontrassem, sem nenhuma seleção. Mateus capítulo 22, versículo 9, versão King James atualizada. O Senhor continuou: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Versículo 10, versão revista e atualizada. Estamos na era da graça. Portanto, deixemos de lado o conceito de nos julgarmos bons. Os fariseus tinham a aparência de pessoas justas, mas condenaram Jesus, que comia com publicanos e pecadores. Na verdade, eles eram cheios de hipocrisia.
Portanto, o conceito de que apenas pessoas boas merecem estar na vida da igreja não é correto. Note que o rei convidou pessoas boas e más para participar das bodas sem fazer acepção. Não faça esse tipo de julgamento ao pregar o evangelho ou servir na igreja. Já vi muitos jovens que no passado eram problemáticos, mas hoje servem o Senhor com dedicação. Portanto, não escolha apenas jovens com um bom padrão a seus olhos, em detrimento daqueles que se desviaram. Todos têm chance. Muitos dos que antes eram firmes se desviaram, e muitos que caíram foram restaurados e hoje são úteis na mão do Senhor. Logo, não julgue as pessoas segundo o seu conceito natural. O Senhor veio salvar os cegos, os coxos, os aleijados. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Não veio resgatar justos, mas pecadores. Capítulo 9, versículos 12 e 13. Entretanto, houve um problema. A sala do banquete estava repleta, mas um dos convidados não usava a veste apropriada. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos do 11 ao 14. Isso significa que aquele convidado era salvo, mas não se havia preparado para participar das bodas. Podemos ver a preparação da veste nupcial neste salmo. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Capítulo 45, versículo 13. Essa filha do rei é a mulher escolhida para ser sua esposa. Um dia, o rei nos escolheu, tirou-nos da rua e nos colocou em seu palácio, a igreja. Agora, precisamos trocar nossas vestes. Quando Adão e Eva pecaram, Deus imolou um animal, fez túnicas de pele e com elas os vestiu. A partir da queda do homem, não somos dignos de comparecer à presença do Rei. Por essa razão, Cristo foi imolado e se tornou nossa veste de justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Graças ao Senhor. Recebemos a primeira veste recamada de ouro, isto é, temos a natureza divina. Enquanto vivemos no palácio, passamos por um processo de embelezamento para nos casar com o Rei. Uma mulher escolhida na rua não pode casar-se imediatamente. É preciso prepará-la, como nos conta a história da rainha Esther. Ela foi levada ao palácio e recebeu um completo tratamento de beleza e alimentação especial antes de apresentar-se ao rei Assuero. Da mesma forma, nós temos de passar pelo processo de santificação. Deus, por meio da lavagem de água pela palavra, limpa nossas impurezas para nos tornar aptos a nos casar com Cristo. Após toda a preparação, a mulher é conduzida perante o rei. A igreja gloriosa está pronta para ser apresentada a seu esposo, pois sua roupagem foi bordada. Essa é a segunda veste. A primeira veste nada exigiu de nós, pois Cristo se tornou nossa justiça, mas somos responsáveis por tecer a segunda veste, fio a fio, mediante nossos atos de justiça. Apocalipse 19, 8. Isso acontece à medida que ouvimos a palavra e a praticamos, sendo santificados. Se naquele dia, nas bodas do Cordeiro, você comparecer sem a veste nupcial, será retirado do banquete. Por isso, preparemo-nos hoje. Do contrário, seremos lançados nas trevas exteriores, isto é, seremos desqualificados para participar do desfrute do reino milenar. A festa de casamento do Filho de Deus é o evento mais importante de nossa vida. Por isso, vale a pena pagarmos o preço para bordar nossas vestes e desfrutar esse maravilhoso evento. Além disso, não nos contentemos em estar no palácio, mas vamos às esquinas convidar outras pessoas para participar das bodas conosco. Assim, a igreja será edificada
e o Senhor poderá voltar. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre a primeira e a segunda vestes? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.